Meus caros amigos e amigas, nós aqui mais uma vez para a nossa Escola da Fé. O que é que nós vamos conversar hoje? Veja, você que tem acompanhado os nossos últimos programas, estamos conversando sobre a vida de muitos santos importantes na vida da igreja, especialmente santos doutores. E vamos colocar ainda outros santos doutores que tiveram uma influência muito grande na vida da igreja. Mas hoje eu quero fazer uma espécie de um parênteses, uma interrupção nesses programas e falar sobre alguma coisa muito importante que às vezes a gente não percebe que é importante na vida dos santos, na nossa vida, na nossa santificação, que é a questão do trabalho. Então, quero conversar hoje sobre esse assunto, o sentido cristão do trabalho. E esse assunto, para mim, é um assunto assim tão importante, tão relevante, que eu escrevi um livro sobre isso, o sentido cristão do trabalho. Nós cristãos precisamos entender bem esta questão. Muito bem, mas vamos pedir a Deus primeiro a sua graça, a sua bênção para esse nosso programa de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos e amigas, antes de começar a nossa conversa de hoje sobre o sentido cristão do trabalho, eu quero primeiro mostrar a você algumas coisas importantes, né? Novena de Natal, preparada pelo Márcio Mendes, da Canção Nova, para você se preparar bem para o Natal. Novena de Natal, ok? E quero mostrar também um livro já um pouco antigo da Canção Nova, mas um livro muito bom. Olha, para você ter ideia, esse livro vendeu mais de 100 mil exemplares. É um livro pequeno, né? Mas muito prático, muito bom. Foi escrito pelo Eto, né? Da Canção Nova, que caminhou com o Padre Jonas aí pelo menos uns 50 anos aí na Canção Nova e viveu toda essa luta da Canção Nova, mas na graça de Deus. Então, nesse livro aqui, o Eto coloca isso, administrar a própria vida, o negócio mais urgente. Ou seja, como é que você conduz a sua vida religiosa, nas suas atividades profissionais, nas suas atividades pastorais, na vida da igreja. O Eto deixa aqui uma experiência muito grande. Veja, no índice aqui, ele coloca o seguinte, rapidamente quero mostrar alguma coisa a vocês, né? Primeiro, o meu companheiro na missão, Padre Jonas, foi sempre o grande companheiro dele, né? Crescendo com os desafios. Ele enfrentou muitos desafios na Canção Nova, que eu sou testemunha. Né? Alcançar a vitória, trabalhando com metas. Seja um construtor de pontes. Né? Será que Deus pode me ajudar? São capítulos do livro. Tá? Homens e mulheres no controle da situação. A oficina da vida, negócios de família, salvar a família. Vivendo a santidade no dia a dia. Não existe problema sem solução. Nunca estamos sozinhos. Administrando com Maria, São José, o administrador de Deus. Daí, olha, gente, pequeno, né? E que já fez bem para muita gente. Muito bem, vamos então conversar um pouco hoje sobre a importância do trabalho na nossa vida. Veja, os santos trabalharam muito. Porque o trabalho ele tem várias espécies, né? Você pode trabalhar na sua casa, você pode trabalhar no campo como agricultor, você pode trabalhar como padre na pastoral,
como papa, como bispo, você pode trabalhar como, né, leigo que trabalha. Os santos, na vida deles, trabalharam sem cessar. A ponto que São Bento, né, que fundou uma das maiores congregações do mundo religiosa, né, os beneditinos, colocou como lema o quê? Ora et labora, reza e trabalha. Tanto é que o logotipo dos beneditinos é o quê? É a cruz e o arado, né? O arado que arava a terra para preparar, né? E a cruz, reza e trabalha. Então, uma coisa que é importante a gente notar é que a maior parte da nossa vida a gente transcorre no trabalho de cada dia. Não? Você acorda e vai trabalhar, reza e vai trabalhar. O trabalho foi colocado em nossa vida por Deus, então, como um meio de salvação e de santificação. Não é um castigo que Deus colocou para nós, não, pelo contrário. Deus fez do trabalho um meio de redenção do homem, nós temos que entender isso. Logo que o pecado entrou na história da humanidade, né? A primeira coisa que Deus criou foi o quê? Foi o trabalho. Você percebeu? Deus tinha dito para aquele casal, Adão e Eva, né, nossos primeiros pais, não comam dessa fruta da árvore do bem e do mal, nem toquem nessa fruta, porque senão vocês vão morrer. E o homem foi criado para a imortalidade. Diz o livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo 23. Diz que o homem foi criado para a imortalidade e é por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. E entrou pelo pecado. E aí a primeira coisa que Deus fez foi o quê? Foi colocar o trabalho. O homem iria trabalhar assim, mas sem o cansaço, sem o suor. O que Deus disse para Adão? Adão, meu amigo, agora você vai ter que tirar o pão de cada dia, com o suor do teu rosto. Porque você pecou. Então, o trabalho entrou na nossa história como redentor, como salvífico, não como um castigo de Deus. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 17 até 19, né? Porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldito é o solo por tua causa. Deus diz agora, né? Com os sofrimentos dele te nutrirás todos os dias da tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e abrolhos, e comerás a erva dos campos. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que retornes ao solo, pois dele foste tirado. Veja, o pecado gerou a entrada da morte na nossa realidade. Deus vai ter que refazer o nosso corpo para que a gente possa viver na eternidade com Deus, pelo que Jesus Cristo conquistou para nós. Mas o trabalho passou a ser, então, um meio de santificação. É interessante que até alguém que não era cristão, Confúcio, lá do confucionismo chinês, o Confúcio dizia: o trabalho é a sentinela da virtude. Boa frase, né? O Concílio Vaticano II diz que também, na boca dos ateus, Deus pode falar. O trabalho é a sentinela da virtude. Aquele que trabalha direito, ele não cai no vício, no ócio, na preguiça, né? No mundo do crime. Quem não quer trabalhar, o que fica fazendo? Vamos ganhar dinheiro aí, roubando, corrompendo, na corrupção. Né? Não quer trabalhar. Vamos aí, a vida inteira só ficar jogando aí para ver se a gente acerta na loto, acerta na roleta lá e ganha aí um... Não. Deus quer que a gente ganhe o pão de cada dia com o trabalho de cada dia. Por quê? Porque isso nos santifica. Então, esse é um assunto muito importante para nós cristãos. Sabe, infelizmente, a maioria dos homens, mesmo os católicos, tem uma visão distorcida do trabalho. Por isso fazem de tudo para se verem livres do trabalho. Né?
Ah, não vejo chegar sexta-feira, o dia, como é que se fala agora? Dia Nacional da Cerveja. Não vejo o dia de eu me aposentar, não vejo o dia de eu, né, parar de trabalhar. Será que está certo isso? É um engano, é um engano. O trabalho faz bem. Muita gente que para de trabalhar, depois fica aí na ociosidade, às vezes cai até numa depressão, às vezes cai até numa doença. Não, nós temos que trabalhar até o fim. Claro que o trabalho, se você aposentou, se você vai aposentar, é um direito, até uma necessidade, mas você pode fazer outras coisas. Não é? Você que é, não sei, avô, avó, aposentado, meu Deus, quanta coisa maravilhosa você pode fazer com a sua experiência de vida que a juventude não tem. Então, orientar os filhos, orientar os netos, trabalhar na igreja. Quantas pastorais da igreja precisando de gente para trabalhar? Pastoral de batismo, pastoral de crisma, pastoral de primeira comunhão, pastoral familiar. Olha, você que viveu uma vida inteira casado, com experiência, se engaja. Não fica aí esperando a morte chegar, não. Entende? Isso faz mal. Então, é um engano essa mentalidade de que eu vou ficar, como diz o povo, de papo pro ar. Não. Veja, Jesus trabalhou até os 30 anos naquela carpintaria humilde de Nazaré. Lá no Evangelho de São Mateus você encontra, né, eles perguntando, mas isso aí não é o filho do carpinteiro? E São Marcos fala, esse não é o carpinteiro? Veja, gente, Jesus trabalhou como carpinteiro. E era um trabalho assim, extremamente humilde no tempo dele. Muito humilde. No tempo de Jesus havia grandes filósofos, havia generais, havia médicos. São Lucas era médico. Não, Jesus, que é Deus, ele não foi exercer uma função de médico, de advogado, não, ele foi ser carpinteiro. Para mostrar o que para nós? Mostrar que todo trabalho é digno e todo trabalho é santificador. Jesus não saiu ali de Nazaré. Jesus não saiu, tanto é que quando ele foi a primeira vez ali falar em Nazaré, né? Logo que ele recebeu o batismo, depois que ele passou aquela tentação no deserto, que ele venceu o demônio, ele começou a vida dele aonde? Em Nazaré. Ele deu esse privilégio para a cidade dele, ele quis começar ali. Só que o povo não aceitou, né? O quê? Esse homem aí que estava no meio de nós aí, suas irmãs, seus irmãos não estão aqui no meio de nós, os seus parentes, né? Ele não teve nenhum irmão de sangue, né? Mas está fazendo milagre agora, tá? Quer dizer, não aceitaram, por incrível que pareça. Né? Isso mostra o quê? Que ele viveu realmente ali. Tem umas lendas loucas aí, não, que Jesus viveu lá na Ásia, foi lá para a China, aprendeu lá não sei o quê, aprendeu lá umas falsidades de fazer milagre. Nada disso é verdade. Ele não saiu de Nazaré, naquela carpintaria de São José. Gente, isso é uma lição muito grande para nós. Deus, aqui feito homem, trabalhou, né, com mãos humanas, com suor no rosto, numa carpintaria que não tinha serra elétrica, não tinha, era aquela serra de dois, um de cada lado, segurando, serrando pacientemente as coisas. Está aí. Né? Bom, já falei de São Bento de Núrcia, né? São Bento começou lá nos seus mosteiros e encaixou os monges numa vida assim estável, no reza e trabalha. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus colocou no seu jardim. Era ali a familiaridade com Deus. Né? E colocou, diz interessante o livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 15, e lá os colocou para cultivar e guardar. O que era aquele jardim do Éden? Éden quer dizer delícias, né? Deus tinha amizade, comunhão com Deus, vivia uma felicidade. Mas Deus deu um desígnio para o homem e a mulher, cultivar e guardar. Então, isso significa o quê? O homem é o guardião da terra.
Ele não pode destruir a terra. Ele tem que embelezar a terra. Ele não pode poluir a água, poluir o ar, poluir, não sei, a terra. Não. E tem que cultivar. Que beleza a gente vê uma plantação. Veja essa foto desse livro, né? Olha o milagre que Deus faz. Você põe uma semente na terra, a semente vira uma planta. Mas para isso, quem é que tem que pôr semente na terra? É você, sou eu. Deus não vai pôr semente na terra. Porque Deus não faz a nossa parte. Deus faz a parte dele. Entende? Deus faz a parte dele. O que eu não sei fazer, não consigo fazer, Deus faz. Deus faz a semente brotar. Mas ele não põe a semente na terra. A semente na terra, eu é que tenho que pôr. Veja, é uma parceria. Deus e o homem aqui na terra é uma parceria. Pelo trabalho, eu realizo a obra de Deus. O sentido cristão do trabalho. É algo muito importante que nós precisamos meditar sobre isso. Bom, eu quero só colocar duas coisas importantes antes de continuar. Primeiro, o seguinte, agradecer a você que é sócio contribuinte da Canção Nova. Acho que você sabe que a Canção Nova não tem outra fonte de renda. E olha, gente, é um milagre de Deus. A Canção Nova, desde que o padre fundou a Canção Nova, em 1980 e pouco, né, ela só vive através dessas doações. Então, faça a sua doação. E hoje, uma maneira muito simples de você ajudar a Canção Nova, você agradecer a Deus tudo que você recebe através da Canção Nova, é pelo Pix. pix.doação@cançãonova.com. Pronto, aí você tem, né, a maneira fácil de você contribuir, né, com a Canção Nova. Outra coisa que eu quero mostrar que é maravilhoso é o CN Plus, ou CN Plus em inglês, né? É o maior acervo católico que existe na internet. A maior plataforma católica, e pelo CN Plus, se você baixar aí no seu telefone, tá? Você pode assistir toda a programação da Canção Nova, esses programas todos da Escola da Fé, e 1000 programas outros que você escolher, palestras. Gente, hoje só não é evangelizado quem não quiser. Só quem não quiser, porque o que tem de matéria no CN Plus é uma coisa impressionante. Inclusive, toda a minha... Olha, eu há mais de 40 anos que eu faço programa na rádio, na televisão, e está tudo aí, né, no CN Plus. Beleza. Veja como vale a pena você contribuir com essa obra, né? Mas vamos em frente com a nossa conversa aqui hoje sobre o mundo do trabalho, né? Eu estava dizendo que Deus colocou o homem no mundo e disse para o casal cultivar e guardar. Então, o que significa isso? Que o homem, com o seu trabalho, ele glorifica a Deus. Por quê? Porque ele está cumprindo uma missão que Deus deu para ele. Você já reparou que Deus fez tudo, mas não fez nada? Fez tudo em que sentido? Deu a nós essa terra maravilhosa. Você já reparou que tudo que você precisa sai da terra? Tudo. Esse óculos aqui, do que é feito? Algum material que sai da terra. Esse vidro da lente, é areia. Uma areia especial que faz o óculos. De onde é que sai esse tecido dessa camisa que eu estou vestindo? Ou é de algodão, que sai da terra, ou é de linho, ou é sintético, então sai do petróleo, que sai da terra. Então, veja o que Deus fez. Ele nos deu tudo o que a gente precisa para fazer as coisas. E aí, gente, coisa maravilhosa, Deus nos deu duas coisas que não deu para os animais. Quais são? Inteligência e essas mãos aqui, ó. Você já reparou que nenhum animal tem inteligência? Tem instinto, né? Mas jamais um animal vai fazer uma casa, vai fazer um carro, vai fazer uma televisão, vai fazer um microfone. Jamais. Então Deus deu inteligência e deu essas mãos. Ninguém tem uma mão como essa. Você já pensou
Mas eu fico pensando aqui com meus botões, né? Já pensou se Deus tivesse dado uma mão dessa, por exemplo, para um cavalo ou para um boi? Ninguém prendia o bicho num curral, porque ia lá e soltava, irmão. Mas você fecha o bicho lá, bota uma tramela lá, uma corrente, que o bicho fica lá, feito bobo. É só tirar a correntinha lá do prego lá e abrir o porteiro e sair. Não. Deus não deu essa liberdade a eles, porque Deus fez toda a natureza para o homem, a mulher. Então, o nosso catecismo diz assim, que o trabalho não é uma penalidade, mas sim a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Está no catecismo da igreja, lá no parágrafo 378, nessa maravilha aqui que todo mundo precisa ter, né? Ter e ler, né? Veja, pelo trabalho, o homem coopera com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Gente, que coisa bonita. Você vê, por exemplo, lá em Israel, eu vi uma coisa impressionante. Transformaram um deserto num jardim. Retiraram tanta água do mar da Galileia para irrigar, que baixaram até o nível do mar da Galileia. Baixar o nível de um mar de tanta água que você tira. Então, o homem, ele faz isso, ele constrói jardins maravilhosos, plantações, que coisa maravilhosa você vê na televisão, aqueles tratores imensos, aquelas colhedeiras imensas, colhendo para alimentar o povo. Essa é a beleza do trabalho. Né? Mas também o trabalho científico, o trabalho de um médico, de um pesquisador que descobre, como o seu Alexander Fleming, que descobriu a penicilina, que salvou milhões de vidas. As pessoas que descobrem os antibióticos necessários para combater, as vacinas, né? Dr. Pasteur, né? Catolicíssimo, o maior pesquisador da Universidade de Sorbonne, na França, descobriu como é que você combate, né, as doenças, se tornou o pai da microbiologia. Então, veja, tudo é fruto do trabalho. Né? Eu acho bonito quando o padre celebra a missa, né, ele pega o pão, né, a hóstia, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora será corpo e sangue de Cristo. Bendito seja, Senhor, pelo vinho, fruto da terra e da videira, do trabalho do homem, que agora vai se transformar no sangue de Cristo. Veja, na missa, a gente oferece a Deus o quê? O nosso trabalho. É do pão e o vinho, fruto da terra, do trabalho do homem, que a gente vai ter a Eucaristia. Veja que coisa bonita, né? Então, falando da vida oculta de Jesus na família de Nazaré, quando o Papa Paulo VI esteve ali em Nazaré, foi a primeira vez que um Papa foi na Terra Santa, em 1964. Paulo VI fez questão de ir naquela carpintaria de São José, que tem lá os resíduos dela ainda. Hoje existe uma igreja em cima, né? Ao lado da grande basílica da Anunciação, em Nazaré, do lado tem a carpintaria de São José, ali. O Papa Paulo VI foi lá, e lá ele fez uma homilia, e ele falou assim: aqui em Nazaré é que nós temos uma grande lição de trabalho. Nazaré, ó casa do filho do carpinteiro, é aqui que nós gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano. Dia 5 de janeiro de 1964. É um discurso longo, eu tirei só um pedacinho. Mas ali o Papa disse exatamente isso. Né? É aqui que nós queríamos compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano. Então, meus amigos, a gente tira uma conclusão muito importante disso tudo. O cristão que trabalha mal é um mau cristão. Ai, ai, ai. O enrolador, o que vai para o trabalho e fica morcegando,
O povo usa essa expressão. O morcego fica pendurado de cabeça para baixo lá, esperando o tempo passar. Né? Então, ele está só morcegando. Não. O cristão que trabalha mal, com displicência, com negligência, com incompetência, é um mau cristão. Conclusão que a gente tira do que nós estamos refletindo. Né? Sabe, olha, Deus ao criar o homem e a mulher, Ele ordenou o quê? Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e submetei. Gênesis 1, 28. Deus deu essa missão para o homem, vocês vão ser fecundos, vocês vão ter os filhos, vão multiplicar, vocês vão trabalhar, vocês vão dominar a terra. Eu dei a terra e graças a Deus o homem domina a terra, ele tira da terra tudo que ele precisa. Né? Então esse mandamento de Deus, de submeter a terra, o homem cumpre pelo trabalho. E aqui, gente, não tem trabalho pequeno, não tem trabalho grande, tudo é importante. Ensina o nosso catecismo, né, que o trabalho é um dever. Tanto é que São Paulo fala lá na segunda carta aos Tessalonicenses, né, no capítulo 1, versículo 10, São Paulo fala: quem não quer trabalhar também não coma. Muito simples, você quer ser preguiçoso, você vai morrer de fome. Porque para comer tem que trabalhar. Né? E o catecismo diz que o trabalho honra os dons do Criador e os talentos recebidos. Lembra da palavra dos talentos? Não enterre os talentos. Aquele que recebeu 5, devolveu 10 para Deus. Aquele que recebeu 1, enterrou o talento. Recebeu 2, não pode enterrar o talento. Então, todos nós temos talentos. Um tem talento para ser pedreiro, outro tem talento para ser escritor, outro tem talento para ser médico, outro talento para ser advogado. Desenvolva seu talento e ponha a serviço de Deus e dos homens, dentro da moral católica, né? Sem roubalheira, sem corrupção, sem fraude, sem falcatrua. Né? Então, diz o catecismo, suportando a pena do trabalho, unido a Jesus, o artesão de Nazaré e o crucificado do Calvário, o homem colabora, de certa maneira, com o Filho de Deus na sua obra redentora. Veja que bonito, diz o catecismo. Pelo trabalho, o homem colabora, de certa maneira, com o Filho de Deus na sua obra redentora. Mostra-se discípulo de Cristo, carregando a cruz cada dia, na atividade que está chamado a realizar. Você lembra aquela passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 23? Jesus diz assim: você quer ser meu discípulo? Quer? Então, toma a sua cruz a cada dia e me siga. Que cruz é essa? O trabalho é essa cruz. Todo dia você tem que levantar, toca lá o despertador, né? Seu celular toca lá, você com sono ainda, mas você levanta, vai lá, lava o rosto, escova o dente, faz a barba e vamos para o trabalho. Pega essa cruz aí com garra, com galhardia e vamos e trabalha. Ali você está sustentando sua família, você está construindo o mundo, ali você está glorificando a Deus. Está aí, é a cruz de cada dia que Jesus fala. Não é só as doenças que vêm, não é só as contrariedades, não é só as dívidas, é todo o trabalho que você faz. Entende? Isso é muito importante. Né? O trabalho, ele pode ser um meio de santificação e uma animação das realidades terrestres no Espírito de Cristo, diz o Catecismo. Parágrafo 2427 do Catecismo diz isso, né? Que sem o trabalho do homem não existe o pão e o vinho, que, como já falei, lá na mesa eucarística se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Eu gosto muito do fundador do Opus Dei. Aqui está escrito beato, mas na verdade já é santo, né? São José Maria Escrivá de Balaguer. Ele criou a prelazia do Opus Dei, que é belíssima, tem gente muito competente, muito santa, e ele colocou como carisma do Opus Dei o quê? O trabalho. O homem se santificar no trabalho. Por isso ele fez uma prelazia muito voltada para o leigo. Tem padres também,
Mas tem leigos, tem lá os supernumerários, os numerários, tem os padres, né? Mas o quê? Santificar-se no trabalho. Então, os agregados do Opus Dei, eles trabalham. Por exemplo, eu me lembro de um filho do Dr. Ives Gandra Machado, que é Opus Dei, e ele é consagrado, inclusive ele é celibatário, ele é ministro do Superior Tribunal do Trabalho em Brasília. E entende, de uma obra religiosa consagrado, inclusive como celibatário. Mas trabalhando. O dono da editora Cultor de Livros, que é uma editora excelente, o meu amigo Luiz Eduardo, é consagrado no Opus Dei, celibatário, mas ele abriu uma editora católica para resgatar livros antigos que deixaram de ser publicados. Veja que bonito. Então, o Opus Dei é a santificação no mundo do trabalho. Infelizmente, o Opus Dei, tem muita gente que tem inveja dessa prelazia. Mas isso aí deixa para lá. Mas o Dom Escrivá dizia o seguinte, olha que bonito, enquanto houver homens sobre a terra, por muito que se alterem as técnicas de produção, haverá sempre um trabalho humano que os homens poderão oferecer a Deus, que poderão santificar. O que o santo Escrivá de Balaguer está dizendo? Mesmo que as técnicas evoluam muito, você vai precisar do homem trabalhando. E é isso mesmo. A gente vê, aumenta a tecnologia, aumenta tudo, e nós estamos aí, né, precisando trabalhar. Quero mostrar aqui a você esse livro, Sentido Cristão do Trabalho. É algo muito importante na nossa vida cristã. Sabe, gente, nada é profano. A gente não pode dividir a nossa vida, uma parte é religiosa, quando eu vou na igreja, quando eu vou no grupo de oração, quando eu rezo, isso é sagrado. E o trabalho não, o trabalho é profano. Não, tudo é sagrado. O Concílio Vaticano II, ele disse o seguinte, é específico dos leigos, pela sua própria vocação, procurar o reino de Deus exercendo as funções temporais e ordenando-as segundo Deus. A eles, portanto, cabe, de maneira especial, iluminar e ordenar de tal modo todas as coisas temporais, as quais estão intimamente unidos, que elas continuamente se façam e cresçam segundo Cristo e contribuam para louvor do Criador e do Redentor. Está lá na Lumen Gentium, número 31. Ou seja, o Concílio Vaticano II, ele realçou muito a atividade do leigo, não só na igreja, né, como pregador, como escritor e catequista, leigo, mas também na atividade do leigo no mundo do trabalho. Porque é tal história, lá no mundo do trabalho, o padre não chega. Quem é que entra lá no mundo do trabalho? Somos nós leigos. Então, é ali, no mundo do trabalho, que a gente vai evangelizar. E qual é a primeira maneira de você evangelizar no mundo do trabalho? É o seu exemplo de profissional competente, que cumpre horário, que tem ética, tem discrição, não ocupa espaço, como se diz, né? Eu me lembro de uma passagem na vida de São Francisco de Assis, que ele chamou o irmão Leão. Irmão Leão, vamos evangelizar um pouco aí na cidade. E os dois saíram, e São Francisco entrava numa rua, falia, conversava com um, conversava com outro, conversava com outro, e voltaram lá para o mosteiro. E o irmão Leão disse, irmão Francisco, o senhor disse que ia pregar, evangelizar, eu não vi o senhor evangelizar. Ele falou, irmão Leão, tudo que eu fiz foi evangelizar. Ou seja, o exemplo que Francisco dava ali nas conversas com um, ajudava um a tirar um não sei o que, de uma carroça, jogar em outro lugar, entende? E aí São Francisco dizia, evangelize, se preciso for, até com palavras. Se preciso for, use palavras. O exemplo, então, o cristão,
o primeiro jeito de você evangelizar, onde você trabalha, no hospital que você trabalha, na fábrica que você trabalha, na escola que você dá aula, é você ser um professor que prepara bem as aulas, que dá bem as aulas, que dá uma prova justa para os alunos, que é amigo dos alunos, que está disposto a tirar as dúvidas dos alunos. Você entendeu? O médico competente, que faz a coisa com carinho, com amor, com dedicação, o dentista, o pedreiro, que faz uma casa, né, com capricho, enfim. Aí, então, para nós leigos, o caminho normal, ordinário de santificação e de apostolado é o trabalho. Os primeiros cristãos, gente, eles não se afastaram do mundo para viver o evangelho. Não, eles continuavam a viver no meio da sociedade. Né? Santificar o trabalho é dar glória a Deus por meio dele. São Paulo disse aos Coríntios, né? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Olha como é que São Paulo vê o trabalho. Quer comais, uma coisa simples, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Lavar uma roupa, lavar um carro, né? Costurar uma roupa, construir uma casa, ou façais qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Você está entendendo? Se até o simples comer e beber deve dar glória a Deus, quanto mais o trabalho. Eu queria colocar aqui duas passagens que eu acho importantíssimas, que eu exploro muito nesse livro que eu escrevi sobre o trabalho. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17, e depois o versículo 23. Presta atenção. São Paulo diz assim: tudo quanto fizerdes, presta bem, tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, São Paulo diz, tudo que você fizer, não importa se você está lavando uma camisa, se você está dando uma aula, operando um paciente na cabeça, uma cirurgia difícil, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, você dá graças a Deus quando você faz o seu trabalho bem feito por Deus. E depois no versículo 23, ele diz assim, né? Tudo o que fizerdes, fazei de bom coração, como para o Senhor e não para os homens. Sabeis que recebereis como recompensa a herança das mãos do Senhor. Servi a Cristo Jesus. Está aqui, gente. Colossenses 3, 23, na carta de São Paulo aos Colossenses. Vamos meditar nessa palavra um pouquinho. Tudo o que... Repare que São Paulo repete duas vezes esse começo. Tudo o que fizerdes. Tudo é tudo. Não importa se você está rezando, se você está lavando a cozinha, arrumando a cozinha, se você está operando um doente, se você está dando uma aula, tudo o que fizer para o cristão, faça de bom coração. O que quer dizer esse bom coração? Faça com competência, faça com amor, faça bem feito, faça sem preguiça. Como para o Senhor, não para os homens. Está entendendo? Você não vai fazer bem feito porque o patrão vai te pagar. Porque ele está olhando e vai te dar uma promoção, ou então vai te mandar embora. Não, faça para o Senhor. E aí qual é a diferença? Quando você faz para Deus, com um coração cristão, com uma alma cristã, eu vou fazer o melhor. Porque Jeremias disse, né? Deus disse pela boca de Jeremias, maldito aquele que faz mal feito as obras do Senhor. E São Paulo está dizendo que o trabalho é uma obra do Senhor. Tudo o que fizerdes, faça de bom coração para o Senhor, não para os homens. Na verdade, o seu verdadeiro patrão não é aquele que te paga, o seu verdadeiro patrão é Deus. Ele que te deu esse emprego. Ele que te deu esse talento de você poder trabalhar. Então, para quem que você tem que trabalhar em primeiro lugar? Para quem que você tem que agradecer em primeiro lugar? É para Ele. Depois o meu patrão também que me paga. Entende? Então, gente, isso muda a vida da gente. Isso torna a vida sagrada. Não importa se você é um varredor de rua,
se você é um padre, se você está fazendo por Deus, aquilo se torna sagrado. Então a sua vida se torna sagrada. Você entendeu isso? Então eu costumo dar esse exemplo assim, se você vai lavar a camisa do seu marido, não lava essa camisa como se o seu marido fosse vestir, lava essa camisa como se Jesus fosse vestir essa camisa. Opa! Tenho certeza que na hora que você passar essa camisa, você vai, igual a minha empregada faz. Minha uma empregada que ela não quer ver o professor mal passado de jeito nenhum. Mais do que para mim, tem que ser para Deus. É verdade. Se você né, é um professor, vai dar uma aula, prepare essa aula. Dê essa aula como se Jesus fosse sentar aqui na primeira cadeira. Você vai preparar bem. Você é um médico, vai operar um doente. Né? Você vai ter que ficar 3, vezes 4, 5 horas na cirurgia. Eu tenho um sobrinho que ele é neurocirurgião, até já operou a minha cabeça uma vez. Ele tem cirurgia que ele fica 7 horas de pé, que abre a cabeça, o cérebro, neurocirurgião, depois tem que fechar tudo. Não é mole, não. Então essa citação de São Paulo é fantástica. Tudo o que fizer, faça de bom coração. Santa Teresinha dizia assim, Deus não está preocupado de você fazer grandes obras. Deus está preocupado de você fazer pequenas obras com amor. O que Santa Teresinha fez de grande obra? Nenhuma. Nenhuma. Não fundou uma congregação, não fazia palestra para ninguém, mas tudo que Teresinha fazia era com amor. Tá aí. Entendeu? Bom, então, tudo que a gente fizer deve ser bem feito para Deus e não para os homens. Né? E é muito importante isso que eu disse. Seja qual for a sua profissão, faça bem feito. Tudo deve ser feito de bom coração, como para o Senhor. Né? É claro que com essa nova ótica, vamos dizer assim, né, a nossa vida muda, né? Santifica a nossa vida. Né? Então, não importa se o trabalho que você faz é em casa, se o trabalho que você faz é na rua, não tem tudo. Então, cada minuto, sabe, gente, do nosso trabalho aqui na Terra, vivido por amor a Deus, assim, com reta intenção. O que é reta intenção? Vou fazer para Deus, para agradar a Deus. Isso transforma em semente de eternidade. Ou seja, você está preparando o seu céu aqui na Terra. Cada minuto que você trabalha bem para Deus, você está criando um tesouro no céu para você. Sabe, o trabalho, ele é a marca do homem na criação. É a assinatura que o homem põe na criação, né? Tornando-se um colaborador de Deus. Né? Eu queria mostrar a vocês uma coisa interessante do primeiro século da igreja. Tem um documento do primeiro século da igreja que chama-se Carta a Diogneto. Gente, esse documento aqui é belíssimo. É um documento do primeiro, segundo século. E nesse documento aqui, Carta a Diogneto, alguém escreveu uma carta para uma pessoa chamada Diogneto, um cristão. Alguns dizem que pode ter sido o santo Irineu, outra vez, não sei, algum santo do primeiro século. Ele conta aqui nessa carta como é que os cristãos viviam no primeiro século. Como é que os cristãos viviam no meio daquele paganismo romano? Primeiro século, Roma não era cristão ainda. Roma se tornou cristão só em 313. Então, olha o que a carta que foi escrita a Diogneto diz. Os cristãos no mundo, é o título da carta. Os cristãos não se diferenciam dos outros homens, nem pela pátria, nem pela língua, nem por um gênero de vida especial. Não. De fato, não moram em cidades próprias, quer dizer, os cristãos não se fecham numa cidade só, nem usam linguagem peculiar. Não, os cristãos usam a mesma linguagem. E a sua vida nada tem de extraordinário. A sua doutrina não procede da imaginação fantasista de espíritos exaltados, nem se apoia em qualquer teoria simplesmente humana, como tantas outras.
Os cristãos moram em cidades gregas ou bárbaras. No tempo dele havia cidades gregas e bárbaras, né? Conforme as circunstâncias de cada um. Seguem os costumes da terra, quer no modo de vestir, quer nos alimentos que tomam, quer nos outros usos, mas o seu modo de viver é admirável e passa aos olhos de todos por um prodígio. Está entendendo? Os cristãos vivem no meio de todo mundo, mas, veja bem, o modo de viver é admirável. Habita em suas pátrias, mas como de passagem. Tem tudo em comum como os outros cidadãos, mas tudo suportam como se não tivessem pátria. Todo país estrangeiro é pátria e toda pátria é para eles terra estrangeira. Casam-se como toda a gente se casa e criam seus filhos, mas não rejeitam os recém-nascidos. Olha aí, os infanticídios que eram praticados. Não rejeitam os recém-nascidos. Tem em comum a mesa, não o leito. Não tem adultério. São de carne, porém não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas a sua cidade está no céu. É a beleza dessa carta de Ogneto, que conta como é que os cristãos viviam no primeiro século. Diz aí na carta, eles obedecem às leis estabelecidas, mas com seu gênero de vida superam as leis. Eles fazem mais do que a lei obriga. Amam a todos e por todos são perseguidos. Condenam-nos sem conhecerem. Entregues à morte, os cristãos dão a vida. Sabe, vale a pena você ler essa carta de Ogneto. Eu acho que você acha na internet ela inteira. Carta a Diogneto. Né? A carta continua dizendo assim, são pobres, mas enriquecem a muitos. Tudo lhes falta, mas vivem na abundância. São desprezados, mas no meio dos opróbrios enche-se de glória. São caluniados, mas transparece o testemunho da sua justiça. Amaldiçoam-nos e eles abençoam. Olha que bonito, é como os cristãos viviam. E tem mais coisa que a carta coloca. Nesse livro aqui, eu coloco vários exemplos muito bonitos de pessoas, especialmente os ensinamentos que eu já citei aqui, do grande São José Maria Escrivá de Balaguer, sobre o trabalho. Quem quiser aprofundar isso, veja nesse livro aqui, você vai encontrar muita coisa interessante. Mas por hoje é só. Agradeço vocês que me acompanharam até agora, que Deus os abençoe. Se algum diácono nos acompanha, ou algum sacerdote, por favor, nos dê a sua bênção e que essa permaneça conosco todos os dias da nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.